Vamos à nossa matéria de hoje maravilhosa, pessoal. Vamos falar hoje sobre isso aqui, ó. Carvão, né? Tem algo aí que vai surpreender vocês, tá? Aqui eu tenho carvão, como a gente compra ele. O que é carvão vegetal? E aqui eu tenho as lascas, como nós vamos precisar utilizar em lascas, tá? Vamos falar sobre o carvão, o que contém, se ele é adubo ou não, o que acontece com ele, ok? Vou estar perguntando para vocês o que é carvão vegetal, gente. Que benefício ele traz para a planta? Ele é um adubo? Sim ou não? Eu vou estar falando sobre isso para vocês agora, tá? O que o carvão traz para o nosso substrato, enfim, para as nossas plantas, ok? Vocês vão se surpreender, garanto, tá? É bem diferente do que as pessoas pensam, ok? Então vamos à nossa vinheta e vamos lá falar sobre o carvão vegetal, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, carvão vegetal é o carvão que nós utilizamos nas nossas churrasqueiras para fazer churrasco, certo? Certo. Então, o que é carvão vegetal? Bom, Simone, carvão vegetal é o que a gente utiliza, é uma madeira, né, queimada, que nós utilizamos, né, mas e aí? Que benefícios ela pode trazer para o nosso substrato, que é tão utilizado? Eu principalmente utilizo muita gente, né, do carvão. Eu fiz algumas anotações que eu estudei para poder estar aqui falando para vocês, tá? O carvão, pessoal, ele é uma madeira, tá? Que você pega ela, uma madeira normal, né? Vamos supor que isso aqui era uma madeira, olha, ela tem até a aparência de uma madeira, né? De um cabo de madeira. E ele foi tratado para virar um carvão. Não é eu pegar um pedaço de madeira, fazer uma fogueira e esperar queimar e vai virar carvão. Não, pessoal, não é isso. O carvão é além disso, tá? O carvão não é uma madeira queimada da fogueira. Até porque eu vou já de antemão adiantar para vocês que aquela madeira que foi queimada ali não tem nada a ver com carvão, ok? As cinzas, há pessoas que usam, né? Eu ainda não estudei, não posso falar se as cinzas são boas para utilizar nas plantas, tá? Ainda não posso falar para vocês isso. Acredito eu que possa ser ou não, não tenho certeza, mas eu acho que mais para não, mas temos que estudar sobre isso para eu poder falar direito, tá? Eu não posso falar uma coisa, só falo para vocês o que eu tenho certeza, ok? Então eu fiz algumas anotações aqui, pessoal. O carvão, né, antigamente, como é chamado aí na agricultura e antigamente pelos indígenas que começaram a utilizar o carvão na no seu tratamento da terra, né, pro plantio deles. E aí realmente lá há 2000 anos atrás, né, os indígenas começaram a fazer fogueira e utilizar aquela aquela madeira queimada como se fosse carvão para utilizar nas suas plantações. Daí começou a ideia do carvão, tá? E aí fizeram, pessoal, carvoarias, que é tipo um trem fechado, um vagão de trem todo fechado, cheio de Maria Fumaça, cheio de saídas com fumaça, e ali dentro é queimado a madeira sem oxigênio nenhum. Isso se chama carvoaria, tá? Por isso as pessoas chamam aí de biochar, tá? Às vezes o carvão ele tem nome de biochar.
O que é o carvão? O que o carvão faz nas nossas plantas, pessoal? O carvão é um adubo? Pergunta que não quer calar. Vou já responder desde já. Já dê o seu like, tá? Se inscreva no canal e vamos aprender. Aí compartilhe, tá? Essa matéria é bem interessante, ok? Vamos aprender o que o carvão traz de bom para nossas plantas. Se ele é um adubo ou não. Vamos lá. O carvão é feito de uma madeira crua, né? Ele é queimado em uma situação diferente, sem oxigênio. Nessa tipo uma estufa enorme que parece um vagão de trem única, né? Meio arredondada, cheia de... Ah, esqueci o nome daquele negócio, gente. Que sai as fumacinhas, né? Chaminé. E ali é queimado sem oxigênio nenhum, é feito carvão. Chamada carvoaria, tá? Existe aí para fazer o nosso carvão que nós utilizamos no churrasco e agora no nosso substrato. Os indígenas, pessoal, que começaram a usar o carvão, tem mais de 2000 anos isso, tá? Tem muito tempo. O carvão deles era dessa forma que eu expliquei para vocês, que eles mesmo queimavam as fogueiras e misturavam na terra e daí se davam bem, sim. E aí se criou, lá naquela época dos indígenas, o conceito da terra preta, porque a terra era muito clara e aí ficava preta, né? O carvão, pessoal, ele é bem alcalino, tá? Ele é muito alcalino, ao contrário do ácido. Então, quando nós utilizamos o carvão na nossa planta, no nosso substrato, ele é bem alcalino, mas aí tem umas moderaçõezinhas aí básicas que não é tão importante não. Não modifica muita coisa não. Ele tem um benefício muito especial. O carvão, pessoal, ele não é um adubo, tá? Mas ele contém muito carbono. Só que o carvão, quando nós utilizamos ele em lascas. Podemos comprar já assim, tá? Em lascas. Já vende já nas lojas de jardinagem. Ou você pega um brabo aí na tua casa, bota dentro de um pano os carvões assim, vai com uma marreta e você consegue também fazer ele em lasca. É utilizado no nosso substrato em lasca. Mas Simone, para que serve o carvão nas nossas plantas? Gente, o carvão, ele serve nas nossas plantas como um melhorador de terra, como um fluidificador de oxigênio, como um imã. Ele é um imã para atrair todos os nossos nutrientes que nossos adubos orgânicos que nós utilizamos para adubar nossa terra. Além de servir como aerador, deixar a terra mais aerada, sendo que, tá? Ele retém um pouco de umidade. Quando eu falo que não se coloca só carvão, conversei isso com uma inscrita, né, maravilhosa, e aí eu falei pra ela, não se coloca só o carvão com terra vegetal. Inclusive fiz um vídeo aí pra dona Maria Alves ensinando como fazer um substrato mais úmido, que ela falou que queria saber como faria um substrato para antúrios. E aí eu utilizei só do carvão e da terra vegetal. Não entrou a parte arenosa. Por quê? Porque o carvão em si, ele sustenta um pouco da umidade, tá? Então, ele, para suculentas, é utilizado sim, tá? No substrato, mas, gente, a parte mais importante que eu vou falar para vocês, o carvão, ele contém aqui dentro, a olho nu não conseguimos ver, tá? Deixa eu ver uma lasca aqui mais... Letícia, deixa eu acender a luz aqui que tá um pouquinho escuro, gente, peraí. Já acendi, já.
Desculpa. Então, pessoal, essa lasca aqui não dá pra gente ver a olho nu, mas se você olhar direitinho, você tá vendo que ele tem uns buraquinhos e ele tem muito mais buraquinhos, tá? A olho nu não conseguimos ver, ele é todo oco por dentro. Tipo um chocolate airado, né? Que nós comemos aí, soufflé, né? Soufflé. Então, eu fiz um desenho aqui para mostrar para vocês. Ele é assim, pessoal. Ele contém esses furinhos aqui, micro. Alguns dá para ver a olho nu, outros não, tá? Então, ele é todo oco por dentro. Carvão vegetal. Esse carvão vegetal, nós vamos bater, né? E aí ele vai virar lascas, né? Dessa forma aqui que eu deixei para vocês verem, tá? Ele vai virar essas lascas que vamos utilizar no nosso substrato. O que que vai acontecer? Ele é um melhorador de substrato, um melhorador de terra. O carvão, ele contém muito carbono, só que o carvão, ele não libera rapidamente os nutrientes que ele tem, que é o carbono em si. Mas o carvão, né, ele contém cargas negativas. Isso, para quem estudou química, vai entender o que eu tô falando. Para quem não estudou, não tem problema, mas eu não posso deixar de falar, tá? O carvão, ele contém cargas negativas. O carvão, pessoal, ele também serve para tirar odores da geladeira, tá? Você colocar uma pedra de carvão na sua geladeira, tira o cheiro ruim da geladeira. Então, o carvão, vocês lembram lá atrás daquele... lá atrás não, que se eu achar ainda compro, né? Já vi. Filtro de barro, né? Só que é um carvão ativado. O que que acontece? Por que que utilizamos o carvão no filtro de água? Só para vocês terem uma ideia, um exemplo bem claro para vocês entenderem o que o carvão traz de benefício para nossas plantas, tá? As lascas, quando você prepara o seu substrato, que aí você coloca um pouco de areia, vou falar do meu substrato, tá? Um pouco de areia, um pouco de terra vegetal e um pouco de carvão, você tá colocando ali naquela terra ali um ímã. Ele é um atrativo, ele é uma carga negativa que atrai as cargas positivas, que nada mais é do que fósforo, nitrogênio, potássio. Minha mão tá suja, tá? Não repara, a gente tá na chuva para se molhar. Pessoal, para quem não entende muito de química, tá? Mas eu tenho que mostrar direitinho para vocês o que o carvão traz para nossas plantas. Vocês estão vendo aqui o carvão, ele é uma carga negativa e ele atrai magnésio, fósforo, cálcio, cloro, potássio. E o que que acontece? Quando ele atrai, Simone? Quando você vai lá e coloca o seu NPK, independente do seu NPK caseiro, comprado, industrializado, ele consegue, pessoal, segurar, traz para ele como imã aquelas substâncias, principalmente o nitrogênio, que é muito aí, às vezes, utilizado em excesso nas folhagens, que é muito importante o nitrogênio para as folhagens, mas às vezes tem pessoas que, eu sempre falo, erre para menos, nunca para mais. E quando a pessoa erra para mais, se o carvão tiver ali no seu substrato, ele vai atrair e vai grudar tudo quanto é adubo orgânico, sódio, potássio, magnésio, cobre, enfim, uma tabela periódica inteira, entendeu? As lascas de carvão vão atrair, o cálcio, potássio, fósforo, nitrogênio, magnésio, cobre, vão tudo se grudar no carvão que está dentro da sua terra vegetal. Ok? Até aí? Então, se grudam ali como se fossem ímãs, e aí chamamos
íons positivos, tá? O cálcio, potássio, cloro, magnésio são íons positivos. E o carvão, ele tem carga negativa. Isso é química, tá? Mas é isso que acontece. Eles grudam ali e eles vão liberando, ao decorrer do tempo, aquelas substâncias aos poucos para nossas plantas. Olha que maravilha! Não é excelente? Eu falei, gente, eu tenho que dar essa matéria. Eu tenho que falar sobre isso, né? O carvão, ele não é um adubo, assim, ó, um adubo. Não, mas o carvão é um melhorador de substrato, né? Para nossas plantas. Deixa mais airado. Mas, Simone, deixa airado, mas fica úmido? Sim, ele retém um pouco da umidade, tá? Mas ele deixa, sim, airado, tá? O pó, pessoal, do carvão já é um pouco mais diferente. Quando vocês forem utilizar o pó do carvão, não é que não seja bom, tá? Só que vai mais escurecer sua terra, né? Mas essas lascas que nós utilizamos, tá? Dentro do substrato, é aqui que vai grudar os nossos adubos maravilhosos e não vão ser desperdiçados, tá? O carvão, ele vai ter o poder de segurar o cálcio, o NPK aqui, e vai liberando aos poucos a quantidade que você vai regando, vai necessitando, a própria raiz vai absorvendo aos poucos, não é bacana? Eu achei muito interessante. Eu falei, eu tenho que passar isso para os meus inscritos, né? Cultivando suculentas e plantas. E gente, bonequinho, já vale o seu like, hein? Já vale o seu like esse vídeo. Então, pessoal, ficou bem claro para vocês? O carvão vegetal é um melhorador do nosso substrato, deixando sim fluidificar a nossa rega. Além disso, sendo utilizado também como uma carga negativa que atrai a cargas positivas, né? Que o NPK e entre cálcio, e aí não deixa que vá tudo de uma vez e estrague sua planta. Então, pessoal, não deixe de usar carvão no seu substrato, nas suas plantas, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi feito com muito carinho para vocês, tá? Eu sempre tô aqui para trazer o melhor para vocês com muito carinho, tá? Um beijo no coração dos meus inscritos que estão aí assistindo o vídeo, me ajudando, tá? Não dá para falar nomes porque tem muita gente me ajudando, tá? Eu sou muito grata, Deus primeiramente, a vocês por esse canal, tá evoluindo, tá crescendo e vai crescer muito mais. Muito obrigada pela força de todos, tá? Um beijo enorme no coração de vocês, tá? E não se esqueçam, o que é carvão vegetal? Carvão vegetal é um melhorador de substrato e também aerador, tá? Ele traz as suas vitaminas, os nossos NPKs, e segura e vai liberando um pouco, aos poucos. Ele tem uma utilidade muito grande. O que ele contém, pessoal, ele não libera. Demora mais de 1000 anos para um carvão liberar as proteínas dele, tá bom? Então, desde já, um beijo cheio de carvão para vocês do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, já deixa o seu like, tá? E se inscreva no canal quem não é inscrito. Um beijo no coração. Tchau, tchau.